Isso aí, meus queridos, quase a melhor aula, hein? Quase! O negócio é o seguinte, adoro começar uma matéria nova. Ondulatória, estudo das ondas. É a parte da física que estuda os fenômenos ondulatórios. Ondas, estudaremos as ondas. Já que estudaremos as ondas, a primeira parte da matéria. O que é uma onda? Onda! Já viu aquele filmezinho curtinho, A Onda? Puxa, um filme foda, cara, filme legal. A Onda, vale a pena, é um filme que não tem no locador. A Onda, procure na internet que deve ter. Não é sobre física, tá? Onda. É sobre o nazismo, muito legal. Onda! Primeira coisa que a pessoa que não é iniciada na física pensa é a onda no mar, né, cara? É a onda do surfista. E o perigo é que a onda do surfista não é onda, cara, pra física. Né? Tu não precisa, na hora que a pessoa, o cara pegou uma onda. Não, não é onda. A pessoa vai te mandar merda, tu não precisa falar isso pra ela. Mas é importante saber, onda é perturbação que se propaga em determinado meio, transportando apenas energia. Concordas que o surfista é matéria? Se a onda transporta o surfista, então não é onda. Onda só transporta energia. Para demonstrar isso, tu poderias, por exemplo, colocar um objetozinho boiando na superfície da água e jogar uma pedra lateralmente. Tu ia perceber que a queda da pedra na água ia gerar ondas. E quando essas ondas se dirigissem para o objeto flutuante, se tu observar o objeto com atenção, tu vai ver que o objeto sobe e desce, sem ir para a direita. Eu jamais me esquecerei do segundo ano de ensino médio, 1998. O professor me falou isso. Eu sempre fui um cara chato, entendeu? Eu era o cara que o professor não queria ter em sala de aula. Eu levantava a mão toda hora, era uma merda. Professor, eu duvidei dele. Educadamente, eu duvidei dele. Falei para ele, não acredito no senhor. É verdade. Talvez por isso eu vim parar aqui na frente de vocês, cara. Eu sempre duvidei de todos os meus professores. E o pior, a maioria, eu continuo duvidando até hoje. Porque eu não estudei, entendeu? Se tu estuda outra matéria, tu baixa a crista e tu vê, pô, o professor tá certo, cara. Eu não estudei o assunto. Como eu era besta e duvidava dos meus professores, eu ia tentar na prática mostrar que ele era um babaca. E eu morava na beira de uma lagoa. Ventava muito. No primeiro dia que eu estava na beira da lagoa, que estava sem vento, eu peguei uma rolha de uma das várias garrafas que meu pai bebeu, botei flutuando na superfície da água e joguei uma pedra, jurando que a rolha iria para lá junto com a onda. E fiquei embasbacado ao perceber que a rolha subia e descia parada na minha frente. O professor estava certo. Bom, apenas energia. Primeira pegadinha que o vestibular vai tentar te engrupir. Já que onda pra gente remete ao surfista, o cara vai sugerir no vestibular que a onda do surfista é onda. E não é. Não é porque carrega matéria, transporta a matéria. Aí já é outra matéria. Apenas energia. Ao observar uma onda, poderíamos representá-la dessa maneira, né? Principalmente se fosse na superfície da água. Tu tem que conhecer todos os elementos dessa onda. A parte mais alta da onda, essa sim é igual a do surfista, crista. A parte mais baixa da onda, vale. O ponto que separa a região não perturbada da região perturbada pela onda chama-se frente de onda. Frente de onda. Se eu tenho várias ondas uma atrás da outra, eu diria que é um trem de ondas. Trem, um conjunto de ondas, trem de ondas. Aqui seria a superfície da água, né? Antes de a onda perturbá-la. A distância entre esse ponto de equilíbrio e o ponto extremo superior ou inferior é chamado de amplitude. Amplitude. Vocês devem perceber que a amplitude tem a ver com o poder da onda. Se tu tá na água e vê uma ondinha de 30 centímetros vindo por cima de ti, tu comemora. E tu pula contra ela, é uma delícia.
Se tu vê uma onda de 1 metro vindo por cima de ti, tu fica cabreiro, né? Tu mergulha na hora que ela vai passar por cima de ti. Se são 10 metros, tu reza um Pai Nosso e já era, meu querido. Quer dizer que a amplitude revela a energia que a onda carrega. Quanto maior a amplitude, mais energia ela carregará. E um dos elementos mais importantes da onda é a distância entre duas cristas consecutivas, que poderia também ser a distância entre 2 vales consecutivos. Ou ainda a distância, por exemplo, entre esse ponto e aquele ponto, que seria o ponto equivalente da onda. Essas distâncias são chamadas comprimentos de onda e serão representadas pela letra grega lambda. Comprimento de onda. Bonitinho, né? Comportado, espirro comportado. Minha irmã é 4, 5 espirros ao mesmo tempo, assim. Espirro comportado, coisa rara. Comprimento de onda. Cara, o mais importante ainda, além de tu saber reconhecer cada um desses elementos, é saber que o comprimento de onda, o lambda, ele representa algo muito importante para a onda. Comprimento de onda. É o lambda. Ele representa a distância percorrida pela onda ao completar uma oscilação. É a distância percorrida pela onda ao completar uma oscilação. É a distância percorrida pela onda ao completar uma oscilação. Tem uma observação importante a fazer, hein? Se tu tá parado do lado do lago e vê a onda passando, tu vai ver que a superfície da água, ora está embaixo, ora está em cima. Então tu vai perceber que a onda oscila. Só que se tu caminha do lado do lago onde a onda passa, se tu estiver caminhando na mesma velocidade da onda, tu vai ver sempre a crista do teu lado, a crista acompanhando. Certo? Então é importante tu perceber, né? É diferente tu acompanhar a onda de um sujeito que fica parado e a onda passa, e ele vê a onda subindo e descendo. O que eu digo completar uma oscilação é tu tá parado, a onda está passando, e tu vê uma crista se transformar em vale e se transformar em crista novamente. Aí ela completou uma oscilação. Se tu está observando uma onda que tem 2 metros de comprimento de onda, e está ali parado e vê ela completar uma oscilação, depois que tu viu ela completar uma oscilação, tu vai perceber que ela já está 2 metros à frente. Certo? Então, o comprimento de onda é a distância que a onda percorre ao completar uma oscilação. Começamos bem. Vimos que onda só transporta energia, matéria não. E ao desenhar uma onda que poderia representar tanto uma corda saculejante quanto a superfície da água, nós vimos alguns elementos clássicos. Agora, dois conceitos que nós já discutimos, porque nós estudamos juntos o movimento circular uniforme, né? 2 conceitos já discutidos, período, que a gente vai usar a letra tesão como antes, e frequência. Já que vocês sabem o que é período e frequência do movimento circular uniforme, eu vou repetir agora. No MCU, período, o tempo que demora para completar uma volta. Frequência, o número de voltas efetuadas em uma unidade de tempo. Digam-mo, o que é período para uma onda? O que é período para uma onda? Como? O tempo para uma oscilação. Resumindo, para fenômenos repetitivos, período, o tempo para repetir. É isso, o tempo para uma oscilação, já que agora estamos falando de oscilação, não mais de voltas. Frequência. O número de oscilações em, obrigado, uma unidade
de tempo. Se antes era o número de voltas, né, em número de tempo, agora é o número de oscilações. De maneira genérica, todo fenômeno repetitivo tem período, tem frequência. Período, tempo para repetir. Frequência, número de repetições em 1 segundo. No sistema internacional. Poderia ser em 1 minuto, em 1 ano, em 1 século, em 1 milênio. Beleza. Tu sabe, a minha recomendação para calcular período de frequência é regra de 3. Conhecer a definição e saber aplicar uma regra de 3. O vestibular nos ajuda lembrando que o período é o inverso da frequência ou vice-versa. Já vi o vestibular cobrar do aluno que o produto do período pela frequência dá unidade. Claro, dá 1 sempre. Para uma mesma onda. Tu vê, o vestibular ele pode tentar te engrupir de todas as maneiras. Multiplicando o período de uma onda pela frequência de outra sempre dará 1. Não, nada a ver. Pegar o período de uma e multiplicar pela frequência da outra pode dar o que tu quiser. É só tu escolher as ondas certas. O produto do período pela frequência de uma mesma onda dá 1, claro, pelas próprias definições. Nada de novo, né? Nada de novo. Vamos definir agora, vamos deduzir, aliás, a equação fundamental, a equação que fundamenta, portanto, que dá fundamentos, equação fundamental das ondas. Nunca dei essa aula para vocês não, né? Bom, quando eu estiver me repetindo, por favor, que na vida do professor é um eterno déjà vu, né? Parece que tu já falei isso para vocês, porque é a milésima vez que eu estou falando isso. Por sorte eu não projeto as minhas aulas para elas serem idênticas, né? Senão eu ia me suicidar. Equação fundamental das ondas. O gênio Galileu nos brindou com a ideia de que velocidade média é a distância dividido pelo tempo. O que nós vimos sobre a distância percorrida por uma onda? Quando ela completa uma oscilação, ela avança lambda. Concorda comigo? É a distância que a onda percorre ao completar uma oscilação. E isso leva um tempo. O tempo para ela se repetir, que nós acabamos de relembrar, que é o período. Mas como o período é o inverso da frequência, se eu substituir o período pelo inverso da frequência e fizer a divisão de fração, fica a primeira vezes o inverso da segunda, e pronto, aqui está. Equação fundamental das ondas. Já escutei todo tipo de bobagem para decorar isso. Já vi colegas falando para a galera, vamos lamber feridas. Justo, né? Uma saliva digamos, antisséptica. Numa emergência, né? Se tu não tiver nenhum antisséptico adequado, lamber a ferida pode ajudar. Eu já vi, vamos lamber facas. Também não acho legal. Mas tem a piadinha da Gorete, que é divertida. Mas não temos tempo para piadinhas. E eu prefiro veja o que uma lambida faz. Essa é uma... Veja o que uma lambida faz. Fica mais gostosinho. E também não precisa de piadinha nenhuma, né? Tu exercita e decora. V igual a lambda vezes F. Difícil tu fazer um vestibular sem usar essa equação. Bem difícil. Aprendemos a equação fundamental das ondas. Vimos os elementos das ondas, vamos classificá-las. Classificação. Classificação. São várias. Primeiro vamos classificar quanto à natureza. Quanto à natureza. A gente diz que tem duas classificações quanto à natureza. Ou as ondas são mecânicas, ou elas são ditas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que exigem meio material para existir. Necessitam de meio material. Quer dizer que se não tiver um material sólido, um líquido ou um gás, para que a onda se propague, a onda não pode existir. Ondas mecânicas só existem nos sólidos, nos líquidos ou nos gases. Ondas eletromagnéticas, elas conseguem se propagar inclusive no vácuo. Eletromagnéticas.
não necessitam de meio material. As ondas mecânicas, nós poderíamos passar muito tempo exemplificando. Poderíamos lembrar, por exemplo, de ondas em água, ou na superfície da água seria mais adequado. Ondas na superfície. Não que nós não pudéssemos estudar uma onda se propagando debaixo da água, né? Ondas na superfície da água, que é clássico de a gente estudar. Ondas em cordas, que nós estudaremos mais aprofundadamente. Ondas em cordas. Som. Triste, né? Para os amantes de Jornada nas Estrelas saber que os barulhos cinematográficos nas guerras interestelares entre as naves é um delírio, porque não faz sentido o som se propagar, né? Se uma bomba explode a 1 quilômetro de ti no vácuo, tu vê a coisa explodindo e tu não escuta nada, porque, né, não tem nada para vibrar entre você e a explosão para que tu escute. Claro que filmes mudos, né, vendem menos atualmente, então é importante a gente violar as leis da física nesse momento. Então, onda de choque não existe isso. Não foi o que eu disse. Observação muito boa. Geralmente eu comento que se tu tá com a tua nave, aí a nave alienígena explode. Se um pedaço da nave alienígena vem e bate na tua nave, tu escuta o estrondo se propagando no interior da tua nave, que vai ter uma atmosfera, né? Uma falsa atmosfera, vai ter ar pressurizado na tua nave, que nem nos aviões. Se um passarinho bate na fuselagem do avião, eu escuto o barulho. Certo? Porque o ar se propagou por dentro da aeronave. Né? O som se propagou por dentro do ar da aeronave. O que eu quero dizer é que a aeronave explodiu. Muito antes dos dejetos da explosão me atingirem, eu escutei o barulho da explosão. Então, quando eu, guri lá, botava um rojão debaixo do tijolo e explodia, eu na hora escutava "dão", e só depois pode tijolo cair na minha cara. Ou seja, a onda de choque vem dos dejetos materiais expelidos pela explosão. Esses continuam se propagando no vácuo, melhor do que em situações que tem a gás. Então, legal, o som não existe no vácuo, mas ondas de choque levadas pelos materiais ejetados pela explosão. Show. Boa, muito boa a tua observação. Ondas eletromagnéticas. Exemplo. Eu prefiro, além de exemplificar, já citar as 7 radiações eletromagnéticas mais importantes. Acho que em algum momento do nosso contato nós já falamos sobre elas, né? As ondas eletromagnéticas de menor frequência chamam-se ondas de rádio. Também chamada de ondas hertzianas, já que Hertz foi o primeiro homem a produzi-las artificialmente, já que na natureza elas existem. Ondas de rádio. Depois, micro-ondas com uma frequência um pouco maior. Micro-ondas. Depois, infravermelho. Se é o infravermelho é porque logo depois vem o vermelho, alaranjado, azul. Vermelho, alaranjado, amarelo. Verde, azul, anil, violeta. Estamos falando da luz, que por incrível que pareça é uma pequena faixa de frequências. As ondas de rádio têm uma faixa grande, micro-ondas razoável, infravermelho grande. Luz é uma casquinha do espectro eletromagnético. Ou seja, o que nós observamos com esses olhos é uma pequena verdade. Tem muitas outras radiações que teriam suas cores, que a gente não pode enxergar com essa maquininha de ver que é o olho. Inclusive tem uma luz que vem de dentro de vocês, né, que seria o infravermelho. Que não é essa luz que eu enxergo que vem da casca. Tem uma luz que é emitida pelas entranhas, pelos átomos de vocês, o infravermelho. Então, infravermelho, luz, depois da luz que termina com violeta, só pode vir o ultravioleta. Estamos aumentando ou diminuindo a frequência? Aumentando, né? Pô, ultravioleta acima do violeta, infravermelho abaixo do vermelho. Ainda temos raios X, que todos nós já usamos provavelmente, e raios gama, que se tudo der certo nunca usaremos. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raios X, raios gama. Poderíamos continuar, na verdade, a aumentar a frequência e diminuir a frequência. Só que não temos nomes especiais para
as radiações maiores. Na verdade, com frequência acima do raios gama, nós falaremos ainda, né, de partículas alfa, beta. Eu fico feliz se o aluno lembrar dessas 7 frequências, dessas 7 ondas, essas 7 frequências crescentes. Saber que todas elas no vácuo têm a mesma velocidade. Todas elas no vácuo têm a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Porém, em meios materiais, algumas são mais rápidas, outras mais lentas. Todas essas radiações são compostas de campos elétricos e magnéticos oscilantes. Ao estudarmos o eletromagnetismo, conseguiremos avançar um pouco mais nesse estudo. Mas vamos a mais classificações. Quanto à vibração, essa é outra classificação importantíssima. As 2 classificações mais importantes são essas. Professor, Fala. os micro-ondas são cancerígenas? Ao que tudo indica, não. Bacana a tua pergunta. A gente diz que as radiações acima do ultravioleta, então, ultravioleta, raio-x e raios gama, são radiações ionizantes. O que é uma radiação ionizante? É que pode gerar um íon. O que é um íon? É um átomo carregado. Cátion, positivamente. Ânion, negativamente. Tudo bem? Se eu digo que uma radiação é ionizante, eu estou te dizendo que quando ela bate num átomo, ela tem a capacidade de arrancar um elétron, por exemplo, deixando ele um cátion. Quer dizer que a partir das radiações ultravioleta, a gente tem que ficar cabreiro. Tem que ficar cabreiro. Tu vê, cara, quando eu comecei a dar essa aula, eu dizia para os alunos que a energia radiante vai bater no DNA, vai desmanchar uma parte do DNA, tipo o telômero, aquela parte que controla a divisão celular, e a célula começava a se dividir loucamente, gerando um tumor, por exemplo. Depois que eu comecei a fazer física, o doutor lá, o Ninja, me falou o seguinte, que não é bem assim. O material genético na célula ele é tão pequeno que a radiação dificilmente atingiria o DNA, que é o filamento atômico. Na verdade, a radiação ionizante atinge as células. Essas células ficam com partículas ionizadas, cátions ou ânions, que são chamados radicais livres. E esses radicais livres, ao interagir com o material genético, decompõem o material genético por outras reações químicas. É uma coisa muito mais complexa do que a radiação de ir lá e destruir o DNA. Não é bem assim. Tu vai lá, fica com radicais livres demasiados por ter sido irradiado por uma radiação acima do ultravioleta, e o teu corpo fica com uma tendência maior de ter problemas genéticos. De, por exemplo, as células começarem a se reproduzir sem controle. Aliás, li uma matéria muito legal sobre uma empresa que está bem otimista de ter arrumado uma cura geral para o câncer. Né? Não sei se como é verdadeira essa matéria. Resumindo, se tu for banhado por ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho ou luz, não é perigoso teoricamente. Porque não vai ionizar o teu corpo, não vai gerar modificações no material genético. Mas, se tu pegar ondas de rádio de alta potência e apontar para um sujeito, pode cozinhar o corpo dele, porque o corpo dele vai aquecer. Então pode dar problema. Aparentemente é seguro, mesmo para quem mora do lado de uma antena da TIM ou da Vivo, ou de uma antena de uma transmissora de rádio. Quem trabalha com aparelhos de micro-ondas, operando eles o dia todo, aparentemente não é problema. Até porque o infravermelho tem mais energia e brota do nosso interior, né? Pô, se eu tiver medo de ondas de rádio, então eu vou me afastar das pessoas, né, cara? Porque as pessoas emitem infravermelho. Tu é mais satânico do que uma transmissão de rádio, cara. As ondas que saem do teu corpo são mais energéticas do que as ondas de rádio. Tu vê que viagem, né? Então, aparentemente é seguro. Porém, o fabricante do aparelho celular diz que é para usar o celular a 30 centímetros do corpo. Estranho, né? Se tu lê o manual do celular, tu não usa o celular. Porque tem que ficar longe de ti. Porque quando tu bota muito perto, é muita radiação. Estranho, né, cara? Vocês não devem ler o manual das coisas, porque o cara para de usar. Né? Isso por quê? Porque a gente nunca viu ninguém fazer 100 anos usando celular. Vai que depois de 99 anos a pessoa apaga. Usou o celular demais, morre. A gente ainda não chegou nessa data, né? É por isso que eu não uso adoçante, por exemplo. Eu não uso adoçante porque eu tenho medo de adoçante. Eu nunca vi ninguém fazer 100 anos com adoçante.
Açúcar, eu já vi pessoas centenárias comendo açúcar a vida toda. Então eu acho açúcar mais seguro que adoçante. Simples. Também não sou químico, entendeu? Não conheço a química da parada, então eu fico cabreiro. Eu não tomo nada diet, tenho medo das coisas diet, porque eu não sei o que é aquele produto ainda. Certo? Cara, vamos evitar. Se a gente puder evitar coisas extras que o ser humano fabrica, bom. As perigosas de verdade a partir de ultravioleta. Se tu opera raio-x sem a proteção de chumbo, vai ter câncer. Vai ter câncer, não é dúvida, é certeza. Bomba atômica na tua cara, raios gama, dá merda. Se bem que tem gente que a bomba atômica explodiu a 3 km da pessoa, Hiroshima, e está viva até hoje, teve filho e tudo, não teve problema. Então tu vê como é delicado, né, cara? Não posso responder muito além disso. Então estou em cima do muro, como vocês veem. Tem pesquisas que mostram que quem come comida de micro-ondas adoece mais que quem come comida de fogão. Só que o fogo do fogão gera infravermelho, porra. Teoricamente o infravermelho do fogo é mais danoso do que o micro-ondas, que é menos energético. Ah, então eu acho que o que está fazendo mal para as pessoas não é a radiação micro-ondas, é a comida de micro-ondas que é uma bosta. Quem come comida de micro-ondas come lasanha industrializada, vai infartar. Quem come comida de fogão faz a comidinha da vovó, entendeu? Aí é mais saudável porque é o vegetalzinho refogado, é saudável. Dizem que se não tiver mãe, se não plantou, não come. Se tu não botou na terra e não brotou, e aí tu come. Se não tiver uma mamãe que pariu o filhotinho, tu matou e comeu, não come. Se a coisa não tiver mãe e não nasceu da terra, diz que não é bom comer. Eu acho que é legal. Entendeu? Uma teoria boa, né? Porque senão o homem criou indústrias, e aí é bizarro. Certo? Deve fazer mal, né? Uma maneira boa de escolher o que tu vai comer, né? Se plantou e colheu e comeu, tá bom. Filhotinho nasceu, matou, comeu, tá bom. Agora, veio de outro objeto que não seja né, uma planta ou um ser vivo, não coma. É seguro. Show! Legal, né, cara? Pô, se tu vê, cara, se tu for viajar na maionese, bicho, tu fica cabreiro. Pergunta pro professor de Química, não sei se ele tem dados sobre isso. Um professor de Química uma vez me contou que o índice de câncer no Brasil estourou quando as panelas de alumínio chegaram no país. Panela de alumínio dá câncer. Nós todos temos em casa. Principalmente quando a mamãe passa um bombril e deixa ela brilhando. Aí mesmo dá câncer pra caralho. Porque aí fica partículas de alumínio soltas na comida, né? Na hora que tu vai comer, tu vai te intoxicando com alumínio. E aí depois tem problema. Certo? Tu vê que viagem, né, cara? Eu acho que panela de alumínio é mais perigoso que celular. Certo? Mas há controvérsias. Vamos avançar. Obrigado pela participação. Eu fico todo bobo quando alguém participa do meu aula. Quanto à vibração, tem duas classificações. Ondas transversais. Ô, galera, toda a nossa discussão cai em vestibular, tá? Não era devaneio de pessoa do Henrique, não. Cai no vestibular, certo? Só por isso que eu me passei um pouquinho. Voltando à Terra, ondas transversais e ondas longitudinais. Se vocês sabem o significado dessas palavras, provavelmente vão entender com tranquilidade a definição. Transversal. Na geometria transversal é uma reta que cruza outra reta, né? Tem um caso especial que é perpendicular, que é quando cruza fazendo 90 graus, né? Longitudinal significa ao longo de, significa paralelo a. Meu corpo está transversal ao chão. Meu corpo está paralelo à parede. Concorda comigo? Ondas transversais. As vibrações são transversais. Transversais à direção de propagação. Resumindo, veja para onde a onda está indo. Para lá, para lá, para lá. Observe para onde, como a onda vibra. Para onde a onda vibra, para onde que ela sacode. Compara a direção da vibração com a direção de propagação. Se for transversal, é transversal. Se for longitudinal, é longitudinal. Dá para acreditar? As vibrações são
longitudinais. A direção de propagação. Eu vou exemplificar e vai ficar bem óbvio. O mais importante é tu perceber que o nome da onda é justo pra caramba. A onda é transversal porque a vibração é transversal à direção de propagação. A onda é dita longitudinal porque ela é longitudinal. Quem, professor? A vibração. A vibração é longitudinal à direção de propagação. Vocês já viram caixa de som funcionando, tenho certeza. Já devem ter ido em algumas festas, já devem ter observado as caixas de som vibrando nos porta-malas alheios. Já deve ter percebido que o sub, a caixa de som que emite aquele som grave, ela sacode para frente e para trás enquanto o som sai da caixa de som. Quer dizer que se o som está indo para lá, o ar está vibrando para frente e para trás. Então eu te pergunto, se a direção é horizontal e o ar sacode para frente e para trás, horizontal, esta onda, o som, é longitudinal ou é transversal? Com certeza. O melhor exemplo de ondas longitudinais é o som. Mas sabe aquela mola? Tem uma molinha. Porque o legal é tu pegar os objetos e ficar brincando assim, jogar um pro outro. Mas quando a criança não tem coordenação motora, o pai compra uma mola. E aí a criança brinca de jogar a mola para um lado e para o outro. A mola está presa na mão, não tem como errar. Saca? Se tu pega aquela mola, segura a mola e sacode a mola assim, ó, tu vai perceber que uma onda vai se propagar em direção à outra extremidade da mola. A onda está indo para frente, enquanto a mola vai para frente e para trás. Então trata-se de uma onda longitudinal. Mas eu, se eu quiser, a mola é minha. Eu pego a mola e posso sacudir a mola assim, né? Para cima e para baixo, né? Concorda comigo? Nesse caso, a onda vai para frente enquanto a mola sobe e desce, né? Então observem que numa corda ou numa mola, a onda pode ser tanto longitudinal quanto transversal. Um bom exemplo, portanto, de ondas que só podem ser transversais são todas as eletromagnéticas. Todas as eletromagnéticas são transversais. Resumindo, se eu fosse um raio de luz e estivesse propagando para lá um fóton, à medida que a luz se propaga lá na horizontal em linha reta, os campos eletromagnéticos, os campos elétrico e magnéticos oscilam em planos perpendiculares ao plano de propagação. Então é uma onda transversal, todas elas são transversais. Mas pô, cara, peraí, a mola é minha, eu faço o que eu quero com a minha mola. Então aquela molinha, tá aqui, a mola. Eu posso sacudir ela assim, e aí eu gero uma onda. Eu posso sacudir ela assim, né? Aí eu gero uma onda. E eu posso sacudir do jeito que eu quiser, porra! A mola é minha! Então se eu sacudo de maneira maluca, como agora, aí eu vou ter pulsos longitudinais e pulsos, e aí a gente chama de onda mista. Então se a onda é mista, significa que ela tem pulsos longitudinais e pulsos transversais. Sem problema. Onda mista tem pulsos longitudinais e transversais concomitantemente. Show! Começou o like então a ondulatória, foi tranquilinho, bastante informação já dá para riscar os exercícios, né? Fazer umas perguntas bonitas que nem hoje na primeira aulinha. Na segunda aula a gente avança, vai ter uns fenômenos ondulatórios muito doidos para estudar. Vai ter coisa depois em acústica que não dá para acreditar, cara. Muito massa. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Não usem drogas, usem preservativo e até semana que vem.